Boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o linfoma gastrointestinal. Meu nome é Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo veterinários a tratar gatos nas suas principais alterações clínicas e emergenciais. O linfoma gastrointestinal ele tem se tornado cada vez mais frequente na nossa rotina, principalmente nos nossos pacientes mais idosos. Sabendo como a gente lida com essa doença, como que a gente diagnostica de forma rápida, a gente consegue chegar de uma forma mais eficiente ao diagnóstico e dessa forma também estipular o tratamento o quanto antes, já que o início do tratamento influencia bastante no prognóstico desses nossos pacientes. Então o intuito desse vídeo de hoje é a gente conhecer como que essa patologia se desenvolve, como a gente realiza um diagnóstico de forma assertiva e como que a gente realiza o tratamento também. E dessa forma a gente conseguir dar uma maior sobrevida desse paciente. Hoje na nossa rotina, a gente sabe que uma das nossas maiores dificuldades para realizar alguns diagnósticos, principalmente no caso do linfoma, é a adesão do tutor a realizar o exame, porque a gente sabe que é um exame que ele é invasivo, que esse paciente precisa receber anestesia geral e com isso a gente vai ter todos aqueles riscos, que a gente tem com qualquer procedimento que precisa estar anestesiando. Então hoje também eu vou abordar esse assunto de como que a gente consegue passar uma informação de uma forma eficiente para que esse tutor ele aceite estar realizando o diagnóstico para que a gente consiga entrar com o tratamento de forma correta e o mais rápido possível. O linfoma gastrointestinal, ele é o principal linfoma presente na nossa clínica e de gatinhos mais idosos. Então, ele é um tipo de neoplasia que acomete animais de meia vida a idosos. E, normalmente, o que acontece é o espessamento das alças intestinais. Então, essa alteração ela pode ser de uma forma difusa ou pode ser focal também. Tem alguns linfomas que, inclusive, faz a formação de nódulo ali na alça intestinal. É menos comum, mas pode acontecer. O linfoma gastrointestinal, ele também pode ser classificado como de alto grau ou baixo grau, sendo de baixo grau o mais comum. E a gente também pode ter a classificação de acordo com o linfócito acometido. Então, a gente pode ter os linfócitos tanto de célula B quanto de célula T. E os linfonodos mesentéricos, eles podem ou não estarem acometidos. Os sinais clínicos, eles podem variar bastante da intensidade de acordo com o grau de comprometimento dos órgãos. Mas o que a gente mais tem é êmese, diarreia crônica, emagrecimento progressivo e quando a gente realiza o ultrassom, a gente consegue ver o espessamento das alças ou, como eu falei, até mesmo a presença de um nódulo ali. Lembrando que o ultrassom ele não consegue fechar diagnóstico. O principal diagnóstico diferencial para linfoma gastrointestinal seria a doença inflamatória intestinal. Então, a gente só consegue fazer essa diferenciação com os exames corretos. Agora, falando um pouco sobre como realizar o diagnóstico do linfoma gastrointestinal, a gente consegue fechar o diagnóstico através do exame de histopatologia e imunohistoquímica. Então, eles vão nos trazer informações diferentes. A gente também pode estar associando a citologia. Então, eu vou explicar cada um. A citologia, ele é um exame menos invasivo que, teoricamente, daria para ser feito guiado pelo ultrassom. E a citologia, na verdade, o que ela vai nos dar de informação é como que é o tamanho dessa célula. Então, ela normalmente é mais fácil para diagnosticar linfomas, por exemplo, de alto grau, porque daí a gente vai ver as células maiores. Geralmente, esse exame a gente faz em conjunto com a histopatologia. Dificilmente a gente vai fazer uma citologia guiada para esse caso. Mas, então, você retiraria a amostra, ou realizaria ali na hora de fazer o procedimento a citologia, O exame histopatológico, ele já vai nos trazer a informação de qual é o tipo ali de células que estão presentes. Então, com isso a gente vai conseguir diferenciar o linfoma gastrointestinal
de uma doença intestinal inflamatória, porque na doença intestinal inflamatória a gente vai ver apenas uma alteração de inflamação, enquanto no caso do linfoma a gente vai ver ali a grande presença de linfócitos. E a imunohistoquímica, ela já vai nos trazer a diferenciação se esse linfoma ele é de célula B ou se é de célula T. E isso pra gente é muito importante porque normalmente os pacientes que apresentam linfoma de célula B, eles costumam ter uma sobrevida muito maior do que os linfomas de célula T. Então, vai nos ajudar também no prognóstico desse paciente. E em caso de exames inconclusivos, hoje a gente tem uma técnica que ela é mais eficaz, digamos assim, que é o PAR. Então, ele na verdade ele é né, um PCR que ele pesquisa justamente esses receptores de antígenos de linfomas e também leucemias. Então, você pode utilizar a mesma amostra que foi feito o histopatológico e envia para um laboratório que realiza esse tipo de exame. E aí, normalmente, a gente faz a utilização desse exame quando o nosso histopatológico foi inconclusivo. E aí, em relação a como a gente coleta esse material, eu já expliquei um pouco quando eu falei sobre doença intestinal inflamatória, mas eu vou revisar aqui. Então, quando a gente vai realizar um histopatológico, não adianta a gente coletar só 1 ou 2 fragmentos. Então, o ideal é que a gente colete diversos fragmentos de diversas áreas, inclusive de linfonodos ali próximos, principalmente se eles estiverem aumentados. Por quê? Dessa forma, a gente consegue aumentar a chance da gente conseguir encontrar a lesão, né, e conseguir fechar o diagnóstico. Então, por isso que é muito importante a gente realizar esses exames pela laparotomia, porque dessa forma a gente tem um acesso melhor às estruturas e consegue fazer a coleta desse material pegando todas as camadas do intestino, porque se a gente usa, por exemplo, uma endoscopia, por exemplo, a gente só consegue pegar as camadas ali que estão mais próximas da luz, né, do órgão. Então, se por acaso essa alteração estiver mais longe da luz, provavelmente a gente não vai conseguir fechar o diagnóstico. Por isso a importância da gente fazer esse exame por laparotomia, para a gente ter acesso às estruturas, para a gente conseguir estar coletando todas as camadas ali do intestino de diversas porções, né, diferentes, para que a gente aumente a chance de a gente fechar esse nosso diagnóstico. Somado a esses exames mais específicos, a gente precisa também estar realizando exames check-ups para a gente ver como está o estado geral desse paciente, até mesmo para a gente saber qual vai ser exatamente o tratamento que a gente vai estipular para ele, porque às vezes se eles tiverem outras alterações que inviabiliza, né, a utilização dos fármacos que eu vou citar aqui, a gente talvez precise primeiro melhorar o estado geral para depois iniciar o tratamento. Então, por isso é muito importante a gente realizar ali todos os exames para ver o estado geral mesmo. Então, a gente vai fazer hemograma, função renal, função hepática, a albumina, que normalmente nesses casos, né, acaba estando baixa, cobalamina, que também abaixa nesses quadros, raio-x de tórax, para a gente ver se esse paciente não apresenta nenhum tipo de metástase pulmonar, porque isso vai acabar piorando, né, o nosso prognóstico. FIV-FeLV, a gente sabe que esse linfoma é mais comum em pacientes idosos e por conta disso também normalmente eles são negativos para FIV-FeLV. Então a gente precisa saber se esse paciente ele é realmente negativo, porque o fato dele ter, por exemplo, uma FeLV associada também acaba piorando o prognóstico desse paciente. E fazer a ultrassom abdominal, né, para a gente ver ali como que estão os linfonodos, se esse espessamento aí de alça é difuso, se é focal, até mesmo para na hora que a gente for realizar o exame histopatológico a gente saber exatamente ali onde vai ser a porção que a gente vai estar pegando a maior parte dos fragmentos.
Então, todos esses exames eles são muito importantes para a gente conseguir ver o estado geral desse paciente e conseguir estabilizar ele para começar o tratamento quimioterápico. O prognóstico dessa doença vai variar de acordo com o tipo celular desse linfoma. Então, a gente sabe que o linfoma de baixo grau, ele acomete cerca de 70% dos nossos pacientes com linfoma, né, gastrointestinal, mas ele tem uma sobrevida maior do que 6 anos. Já o linfoma de alto grau, ele é menos comum, ele acomete aí cerca de 30% desses nossos pacientes com linfoma gastrointestinal, mas infelizmente a sobrevida aí é de menos de 1 ano. Então, por isso que a gente precisa realizar esse diagnóstico, né, de forma correta, até mesmo para a gente conseguir passar para o tutor esse prognóstico e com isso a gente, né, traçar aí um tratamento visando sempre aí o bem-estar desse nosso paciente. E em relação ao tratamento, o que a gente mais utiliza hoje é o quimioterápico por via oral, que é o clorambucil. Então, o protocolo que a gente utiliza é a prednisolona, 1 mg por quilo CID, somado ao clorambucil na dose de 2 mg por gato em dias alternados. Então, por isso a importância da gente fazer todos aqueles exames check-ups, porque é um paciente que ele vai precisar usar uma dose relativamente alta de corticoide por tempo indeterminado. Então, a gente precisa estar sempre refazendo esses exames para que a gente evite, né, outras alterações secundárias ao uso dessas medicações. A remoção cirúrgica, ela só vai ser indicada em casos de obstrução, porque a gente sabe que o linfoma, ele não é um tipo de câncer que ele é bem localizado, né? Então, o tratamento realmente são, né, os quimioterápicos. Mas, em caso de obstrução, muitas vezes a gente tem que intervir de forma cirúrgica para que a gente tire esse paciente daquela situação mais grave, para que o fluxo continue passando ali de forma normal e depois a gente faz o controle com os quimioterápicos. Em relação ao tratamento suporte, aí vai depender do que esse paciente está apresentando, lembrando de sempre ficar de olho em albumina e também na cobalamina. Então, a gente pode fazer reposição de cobalamina semanal de 250 microgramas por paciente. E também a gente pode estar realizando aí fluidoterapia no caso de desidratação, até porque a gente vai estar utilizando o corticoide, então a gente sabe que esse paciente pode desenvolver poliúria e polidipsia e ter um certo grau de desidratação. E como são pacientes mais idosos, a gente pode acabar desencadeando aí uma agudização de uma doença renal ou até mesmo acabar causando um distúrbio renal, né, por conta dos usos do corticoide. Então, por isso que a gente precisa estar sempre realizando esses exames e minimizando aí os efeitos colaterais dessas medicações, né, tanto o quimioterápico quanto o corticoide. E em caso desses pacientes estarem apresentando EMES, a gente pode estar entrando também com antieméticos. Então, o restante do tratamento realmente vai ser bem dependente aí da clínica que o paciente vai estar apresentando. Então agora vamos falar o que eu acho que é a parte mais difícil, né? Que é conseguir fazer com que esse tutor aceite a realizar esse exame. Então, como que eu costumo fazer na minha rotina? Em primeiro lugar, eu explico muito bem como que é essa doença, como que ela evolui, né? E tento mostrar para o tutor a importância de realizar esse exame. Porque a gente sabe que quanto mais tardio a gente entra com o tratamento, muitas vezes menor é a resposta do paciente. Então, o tempo acaba estando, né, muito ligado aí ao prognóstico. Então, eu sempre explico para eles essa questão. Geralmente eu faço também para eles similar a como que acontece na medicina humana, né? Porque qualquer procedimento que a gente vai fazer, que a gente é sedado, a gente precisa realizar aí a assinatura de diversos termos diferentes, assumindo os riscos. E a gente já faz todos os exames para saber se esse paciente está apto a receber anestesia e minimizar o risco. Então, o risco desse paciente é o mesmo do que se ele fosse fazer, por exemplo, uma castração. Lógico que a gente está falando de um paciente que ele é idoso, só por isso muitas vezes esse risco é um pouquinho maior, mas se a gente realiza todos os exames pré-operatórios de forma correta,
Então faz ali um perfil completo, exame cardíaco e tudo fica ok, os nossos riscos são minimizados. E com certeza o risco vai ser menor do que deixar esse paciente sem tratamento, né? Então, tudo isso eu explico muito bem durante a consulta e ao falar isso, a maioria dos tutores eles acabam entendendo a necessidade de realizar esse exame e optam por realizar. E aí dessa forma a gente consegue realmente fechar um diagnóstico aí de forma correta e entrar com o tratamento correto também. E o que eu acho muito interessante do tratamento para esse tipo de câncer, e que eu passo isso também para os tutores dos meus pacientes, é que normalmente a resposta é muito rápida quando a gente inicia o tratamento e os efeitos colaterais são muito brandos comparado a outros tipos de quimioterapia. Então, o que geralmente eu acabo pegando na rotina de efeitos colaterais são vômitos esporádicos, às vezes uma diarreia esporádica, mas normalmente em uma semana de quimioterapia, aquele paciente que estava sem comer, perdendo peso, às vezes com vômito muito intenso, isso tudo já vai se controlando. Então é bem gratificante até mesmo para o tutor, né, ver o quão rápido a gente consegue tirar aquele paciente daquele quadro que ele estava. Lógico que o tempo que esse paciente vai ficar bem vai depender muito em qual estágio da doença a gente conseguiu intervir e também se ele é um linfoma, né, de alto ou baixo grau, de célula B ou de célula T. Mas quanto antes a gente entra com esse tratamento, melhor para esse paciente. Inclusive, melhor também por conta dessa questão dele ficar muito debilitado ali ao longo do tempo. Então, se a gente consegue diagnosticar isso no início, talvez esse paciente não chegue nesse quadro e a gente consiga manter ele bem aí, né, com uma boa qualidade de vida por mais tempo. Então, é isso que eu costumo passar para os tutores na minha rotina e explicar para que a gente consiga, né, realizar todos os exames certinho e, inclusive, pedir para esse paciente estar sempre retornando, né, para que a gente possa fazer os exames controles para deixar todo o organismo, né, em si funcionando de forma correta e sempre preservando ali principalmente a parte renal desses nossos pacientes. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse assunto, pode me mandar mensagem no Instagram que eu vou adorar responder vocês. E se vocês quiserem ter acesso a mais vídeos como esses, é só seguir o nosso canal no YouTube e compartilhe também com seu colega veterinário que você acredite que vai gostar desse tipo de conteúdo.